Olá, gente, boa noite. Tudo bem com vocês? Resolvi fazer uma live para esse vídeo também, que a gente faz alguns conteúdos pro YouTube. E faz tempo que eu não apareço aqui, à noite principalmente. Quero compartilhar com vocês esse tema. Aí eu quero que vocês me respondam se alguém aqui tem compulsão ou vício alimentar. Me respondam. Deixa eu ver aqui. E aí, alguém tem compulsão, tem dificuldade de fazer o jejum às vezes, tem muita fome? Eu quero perguntar uma coisa para vocês, aí vocês vão me responder. Essas 3 perguntas. O desejo de vocês é persistente? Por exemplo, quando vocês estão com vontade de comer alguma coisa, por exemplo, chocolate, é uma vontade passageira ou é uma vontade que persiste? Ela fica assim, martelando, enquanto você não vai lá e come a caixa de chocolate inteira, você não sossega. Ela é persistente ou ela é passageira? Me respondam essa primeira pergunta. Os dois. Então, o que acontece? Olha só, vou ler uma coisa aqui para vocês bem interessante. Alguns tipos de deficiências nutricionais, elas podem causar desejos por determinados alimentos. Por exemplo, eu falo sempre aqui do magnésio. Quando a gente começa a fazer o jejum, uma das maiores dificuldades que as pessoas têm é às vezes uma cãibra, dor de cabeça, irritação, mudança de humor. Geralmente é que a pessoa já tem deficiência de magnésio e com jejum isso aumenta um pouco, porque o magnésio a gente tem que consumir alimentos e os nossos alimentos também são pobres em magnésio. Então a gente acaba entrando nesse cenário que o magnésio, quase todo mundo do universo, pelo menos aqui no Brasil, tem deficiência de magnésio. Por quê? O magnésio, ele é rico em solos, em países que tem solos vulcânicos. E no Brasil, como a gente não tem esse perfil geográfico, então a gente tem naturalmente essa deficiência aí dessa substância, né? Então, o que acontece? Quando você começa a fazer o jejum, essa deficiência do magnésio, existem muitos outros nutrientes que podem ser a causa aí da tua compulsão, aí, essa vontade desenfreada de comer. Então, o magnésio, por exemplo, o seu cérebro fica mandando sinais que você precisa dele. Então, instintivamente, você vai sentir necessidade de comer algumas coisas, vontade, por exemplo. O chocolate... tanto o chocolate ruim quanto o chocolate bom, chocolate amargo, ele é muito rico o amargo, na verdade, ele é muito rico em magnésio. O açucarado quase não vai ter magnésio, ainda vai ferrar aí com você. Mas instintivamente, às vezes, essa vontade do chocolate ou do doce pode ser essa deficiência de magnésio. A gente não falou do zinco, a gente não falou da B12, só tô falando do básico do magnésio. Então, por isso que às vezes esse desejo persistente e essa dificuldade que você tem em fazer jejum, não é porque você é gulosa, porque você é compulsiva ou até mesmo porque você tem um vício. Pode ser sim esses fatores, assim, esses fatores também juntos com a deficiência nutricional, né? E aí um hábito vai se reforçando, enfim, aí vai ficando realmente mais difícil. Mas a gente tem que entender que o fator fisiológico, pessoal, ele é uma questão assim, é o que rege, é meio que instintivo, a gente nem é consciente. Por exemplo, a minha cunhada, ela tava com problema de deficiência de ferro. Ferro, B12, ela é vegetariana há muitos anos, come muito industrializado, e eu fiz uma consulta, peguei os exames dela, ela estava extremamente deficiente nessas vitaminas, nesses minerais, em alguns outros minerais. E aí ela disse que estava sem energia, sem libido, não tinha vontade de fazer nada. Ela começou a suplementar, daí ela me falou, Flávia, no 3º dia me deu vontade de ir pra academia. É algo instintivo, você vê? Não é aquela coisa, porque às vezes a pessoa fica se cobrando, eu tenho que ir pra academia, mas a pessoa não tem energia, ela tá ali, às vezes ela se força porque ela é muito disciplinada.
Mas o fato de você sentir vontade, o fato de do seu cérebro mandar esse sinal, ó, vai pra academia, é uma forma que o teu corpo entende que você tem energia para isso. Então, o nosso corpo, gente, é tão inteligente, se a gente soubesse mais sobre esses mecanismos, a gente não se cobraria tanto, né? E o que eu tô falando, quero falar pra vocês sobre isso? Porque a gente precisa procurar resolver o problema. Muita gente tem deficiência de B12 e tá com depressão. Daí o que essa pessoa faz? Vai no médico, o médico coloca, passa vários, todo dia eu atendo pacientes assim, que tomam 3, 4 tipos de medicamento, repõe hormônio, toma anticoncepcional, toma fluoxetina, toma Ozempic, toma assim, 4, 5, 6 remédios. E não resolve o problema. A pessoa continua sem libido, continua compulsiva, continua irritada, continua ansiosa, porque não vai na raiz do problema. Eu sei que às vezes eu sou repetitiva e chata, falo muito disso, mas pessoal, nós somos um balanço bioquímico. A gente não consegue resolver uma deficiência tomando um antidepressivo, tomando um benzodiazepam, nada disso. Isso pode ajudar nos sintomas, mas o que vocês têm que entender é que não vai resolver a causa. E muitas das coisas, igual eu falo, muitos dos sintomas que a gente tem, falta de libido, ansiedade, cansaço, a irritação extrema, vem de uma necessidade nutricional. Ou talvez de uma intolerância. A pessoa, por exemplo, a pessoa que reage, por exemplo, com o glúten e ela não sabe, ela às vezes passa 40, 50 anos da vida dela, ela nunca imagina que aquele pãozinho inofensivo pode estar ferrando com o sistema digestivo dela. Quando a gente vai ver os exames dessa pessoa, ela tá com ferro baixo, vitamina B12 baixo e metilfolato, o ácido fólico baixo. Esses três. E é aquela deficiência contínua. Daí muitos pacientes falam pra mim, o médico foi lá, me deu uma injeção, durou lá o efeito 2 meses, 4, 5 meses depois eu tava com os mesmos sintomas, porque não tratou, né? É uma coisa, vai lá, suplementa uma vez, e se a pessoa tem uma deficiência progressiva e constante, ela sempre vai precisar suplementar. Esses dias eu falei do bariátrico, né? Fiz um videozinho explicando a questão fisiológica, porque que o bariátrico para sempre tem que suplementar. E não é só o bariátrico. Hoje a gente tem um quadro enorme de pessoas com alergias, intolerâncias, alguns problemas digestivos, doença de Crohn, colite ulcerativa, gastrite, duodenite. Todo esse tipo de inflamação no seu sistema digestivo vai gerar um certo tipo de deficiência, porque o teu organismo não vai absorver da forma que ele deveria. Então, aí as pessoas às vezes, comecei a fazer jejum, meu cabelo caiu, não sei o que meus nutrientes. Uma, porque a pessoa faz jejum e não muda a alimentação muitas vezes. Ela faz jejum, aí quando ela come coisas que não tem nutrientes. E aí, além dela, né, estar fazendo jejum, ela tá tirando o lugar ali dos alimentos ricos em nutrientes. E se a pessoa já tem uma certa deficiência contínua, ela obviamente vai sentir mais, né? Porque ela faz jejum e aí quando ela come errado, não come os nutrientes corretos. E mesmo às vezes que ela coma bem, tem uma questão absortiva e tem que rever o uso de probiótico, enzima digestiva, tem que tratar esse intestino também, para ele voltar assim, não ser como era antes, porque né, o intestino realmente é um dos grandes enigmas, das maiores dificuldades que a gente tem de recuperar o intestino depois de muitos anos de agressão aí dessas dietas do nosso estilo de vida, então é bem complicado, tá? Eu mudei a alimentação, só que assim, quantos anos você passou comendo errado? Aí você mudou 6 meses, você acha que 6 meses e comendo 30 anos errado, 6 meses é o suficiente para reparar o intestino? Também tem isso, né? E às vezes os danos foram tão intensos que nunca mais você vai, igual o bariátrico, é irreversível. Obviamente que são, né, com certeza são graus diferentes, né? O bariátrico é uma questão anatômica, né? Não é igual. Mas, por exemplo, se a pessoa tem uma inflamação... Eu, por exemplo, tenho uma inflamação crônica no duodeno, que é a parte
principal da absorção. Então, o meu problema com a B12 e com ferro é constante. É uma coisa assim que, se eu não estou sempre atenta, meus níveis vão caindo, o rendimento vai caindo também. E acredito que tenha muita gente assim também. Então, não é só mudar a alimentação e vai tudo funcionar de repente, porque você passou anos agredindo, né? Então, e não só você, todo mundo. Eu também me incluo nessa que a gente... Muita coisa que a gente sabe hoje, a gente não sabia há alguns anos atrás. Então, hoje a gente tem, através dos estudos aí, a gente consegue entender um pouco como funciona nosso sistema digestivo, que, gente, pra mim é o principal do nosso corpo. É o mais importante, assim, porque é ele que rege o restante, com certeza. O desejo é independente do seu humor, porque às vezes a pessoa também está com uma questão ali de baixa de dopamina, pouca produção de serotonina, e ela busca o alimento para aumentar essa dopamina. Então tem que ver se tem essa ligação. Como eu falei anteriormente, né? Os medicamentos, eles podem também ser bem-vindos, mas realmente se você tem uma deficiência e só tomar um ansiolítico, um antidepressivo também não vai resolver, tá? O desejo que você sente é algo que não é assim um alimento que você come sempre. Por exemplo, eu tô com vontade de comer jiló, uma coisa que você não gosta muito, mas de repente você lembrou daquele alimento e você não tem o costume de comer ele sempre. Então esse também é um sinal que o teu corpo está necessitado de algum nutriente específico. Ou, por exemplo, o brócolis, o repolho, ele tem alguns minerais, zinco. Então, pode ser os mais comuns, né? Magnésio, zinco, selênio é muito comum. Então, esses 3 minerais aí são bem importantes e que podem realmente ajudar. Daí, hoje vocês me perguntaram, gente, de suplementação. Aqui no Instagram a gente não pode, deixa eu até colocar aquela imagem, a gente não pode falar de dosagens. A gente sempre, quando vai prescrever nas consultas, são observados os exames, né? Então a gente não consegue dizer, você toma tantas vezes, porque isso aí infelizmente não tem como. É só realmente no atendimento individualizado, tá? Então esses os nutrientes que eu até me inspirei num post de um médico americano que eu gosto muito. Então esses são os principais aí que a gente vê as necessidades, né? O ferro, a pessoa que tá com deficiência em ferro, ela tem muita fadiga, muito cansaço. A pessoa que está com complexo B em deficiência também, ela tem baixa energia, ela não tem vontade de fazer muita coisa. A pessoa que tem deficiência em vitamina D, ela tem a imunidade extremamente baixa, ela tem às vezes doenças autoimunes, muito suscetível a alergias, tem a ver com a vitamina D também. O colágeno está relacionado também às articulações, né? A suplementação de colágeno também pode ajudar na parte de articulações. O magnésio é aquele suplemento que muita gente percebe que depois que faz jejum e começa a suplementar, o magnésio fica mais tranquilo, mais relax, porque esse mineral é incrível. O cromo, que é o picolinato de cromo, ele ajuda muito na questão do equilíbrio do açúcar no sangue. Então, às vezes, até aquela vontade do doce que você tem exageradamente pode ser deficiência de cromo, tá bom? Então, pessoal, é isso. Faço atendimento, sim, online. Inclusive, essa semana estou em São Paulo, vocês estão vendo aqui... O que eu acho interessante, eu sei que nem todo mundo tá aqui em São Paulo, às vezes não consegue pessoalmente, mas a questão do atendimento presencial, a gente consegue fazer a medição da biorressonância, a gente consegue ver vitaminas, minerais de uma forma muito mais precisa. E, obviamente, a gente pede exames também bioquímicos, mas através da junção dos exames bioquímicos, a gente compara com os da biorressonância e fica um trabalho incrível, uma estratégia muito, muito completa. Então, por isso que vale a pena. Mas se você não conseguir fazer presencial, você pode também online, que a gente também pede os exames e você faz aí na sua cidade, tá bom? O magnésio, que a gente fala bastante até lá na jornada... Obrigada, Lohane. É do magnésio de malato. Vou mostrar aqui. Esse aqui eu compro
acho que é no Mercado Livre, esse aqui eu não me lembro. Ó, magnésio malato. Esse é da Vita Gold, tá? Ele é bem, ó, vocês veem, é uma cápsula, esse aqui lado, ó, uma cápsula bem densa. E você sente muita diferença, tá? Principalmente no rendimento do exercício, nas câimbras, na dor de cabeça. Magnésio é incrível. E como eu falei, gente, magnésio é um dos minerais aí que a gente tem mais necessidade devido ao nosso fator geográfico aqui do Brasil, né? Nosso solo é pobre em magnésio, nossos alimentos que deveriam ter mais magnésio já tem uma quantidade reduzida devido à nossa questão geográfica. Então, naturalmente, até uma pessoa que tem uma boa dieta, ela pode sim ter deficiência em magnésio. Quase todo mundo tem, tá? Então tá, pessoal. Estarei em São Paulo, Daniela, até sexta-feira. Só que a gente já tá com a agenda bem cheia, assim, tá meio apertado. Então, se você tiver interesse, corre, porque eu acho que tem poucas vagas, né, Ju? O pessoal tá perguntando aqui, a Juliana acabou de entrar. Eu acho que tem poucas, então tem que se ajustar até sexta-feira, senão fica muito tumultuado. O magnésio tem que ser importado. Eu tenho uma marca que eu indico também, que é da Doctors First, que é brasileira, é daqui do Brasil, porque é uma qualidade boa também. O que eu gosto do importado e gosto dessa marca brasileira, porque eu sei que são de qualidade. Às vezes a gente compra esses de farmácia, às vezes uma dosagem muito baixa, e aí não adianta muito. Então eu sei que essa dosagem aqui da Vita Gold e da Doctors First é uma dosagem muito boa e que eu sei que vai fazer o efeito que a gente busca, tá? O magnésio, praticamente todo mundo, a não ser que a pessoa tenha alguma doença, enfim, mas geralmente não tem contraindicação, tá? A consulta, se vocês quiserem marcar, lá no WhatsApp, nos stories tem. Hoje eu postei lá o link do WhatsApp, você clicar lá. E esse vídeo também vai pro YouTube. O pessoal do YouTube que estiver atento. Hoje completo 100 dias fazendo jejum intermitente. Obrigada, Flávia, por tanto conhecimento. Ai, obrigada, Cibele. Pra BH não vou tão cedo. Gente, não dá pra ir pra todo lugar. Porque São Paulo acaba facilitando, que concentra mais central. Então o pessoal consegue mesmo de outros lugares. Eu vou começar a atender com frequência em Floripa. Então vai ser Floripa e São Paulo. Vou ficar pra lá e pra cá. Tá? Mas é incrível. Eu levei esse aparelho de biorressonância lá pro Reino Unido. E eu fiz em várias pessoas lá, atendi pessoas também britânicas. Gente, é incrível o resultado. A gente comparava com os exames, a gente fazia a prescrição da suplementação, assim, ó, resultados incríveis. Até eu, às vezes, fico impressionada como é maravilhoso. Realmente funciona e a pessoa se sente bem, porque daí a pessoa sente menos necessidade, menos vontade, fica menos ansiosa. E aí, juntando com uma boa alimentação, exercício físico, sono, todos aqueles outros hábitos que a gente fala, fica muito mais fácil, né? Eu vejo que muita gente tem dificuldade em fazer o jejum porque acaba... A pessoa tá toda errada, tem muita deficiência nutricional, às vezes tem algum fator de resistência à insulina, ansiedade elevada e vai ter dificuldade. Aí talvez ela desista, vai dizer jejum não é pra mim, mas... Eu acho que sempre dá pra encaixar. E sempre a questão de percurso, né? A pessoa às vezes tem que começar do começo. Cada pessoa tá numa fase, numa etapa, cada pessoa tem a sua dificuldade. Então, por isso que existem vários protocolos e inúmeras formas de se fazer jejum. Então, para cada pessoa, com certeza tem um método muito específico, juntando com toda essa parte que eu falei, tá bom, gente? Triptofano também é muito bom para a questão também da pessoa diminuir a ansiedade, enfim. Então, a gente tem vários, ó, aqui eu trouxe, esse aqui é o Zinco, esse aqui também é da marca Now, adoro. Esse aqui eu já falei pra vocês, o NAC. Eu sempre ando com as minhas, eu viajo com uma sacola cheia de suplemento, a louca do suplemento. Então tá, gente, eu vou deixar esse vídeo salvo. E a gente se fala, então,
Qualquer dúvida que vocês tiverem, entram lá no direct, na questão da consulta, que a Juliana vai falar com vocês. Beijo, bom domingo, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Até mais, tchau, tchau.